Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre classe gramatical e função sintática para vocês compreenderem a função do adjetivo, da locução adjetiva, também dos adjuntos adnominais e dos adjuntos adverbiais que vocês verão aí na apostila, tá? Hoje nós vamos focar em classe gramatical e a diferença da função sintática. Quando a gente fala de classe gramatical, nós já estudamos que existem 10 classes gramaticais da palavra. É a função dessa palavra isolada, separadinha, tá? Nós temos o substantivo, artigo, nós temos vários tipos de cada um, né? Adjetivos, pronomes, preposições, os verbos, os advérbios, numerais, conjunções e as interjeições, tá bom? Quando a gente fala de classe gramatical, é a função que a palavra tem isolada. Então, você sabe que se eu disser caderno para você, eu estou falando um substantivo. Se eu disser bonito para você, você vai falar para mim que é um adjetivo, tá bom? Quando a gente fala de função sintática, é a função que essa palavra tem dentro de uma oração, dentro de um contexto, tá? Não é que vai deixar de ser um substantivo, só que ela vai ter uma função sintática diferente e vai receber outros nomes lá dentro da oração, tá bom? Olha, alguns deles. A palavrinha pode fazer o papel de sujeito, de predicado, a expressão, né? Palavra ou expressão, de objeto direto, indireto, de predicativo de sujeito, predicativo do objeto, adjunta de nominal e adverbial, que nós vamos aprender na próxima aula, complemento nominal, agente da passiva e aposto. Não se preocupe, você não vai aprender tudo isso agora, não. Eu só estou deixando claro para vocês que existem expressões que podem ter essas funções sintáticas aqui, tá bom? Nós vamos focar, você já aprendeu comigo, por exemplo, sujeito e predicado, já aprendeu objeto direto e indireto no bimestre anterior. Agora, nós vamos aprender a função da adjunta adnominal e adverbial na próxima aula, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Eu trouxe uma frase e nós vamos analisar primeiro as classes gramaticais que essa frase apresenta e depois nós vamos analisar para você ver a diferença que é a função sintática desses mesmos termos dentro dessa oração, tá bom? A oração é a mesma. Observa comigo, ó. A menina caiu de bicicleta. Então, nós temos aqui, vamos separar as palavras, ó. A menina caiu de bicicleta. Lembrando que quando a gente fala de classe gramatical, a gente analisa palavra por palavra. Já na função sintática pode ser diferente, tá? Então, nós temos o a, que é um artigo, certo? Artigo definido, definido. Nós temos um substantivo feminino aqui. Nós temos o verbo caiu. Nós temos a preposição de, vocês já estudaram preposição comigo, locuções prepositivas também. E nós temos bicicleta, que é outro substantivo. Só que quando eu vou analisar a função sintática desses termos na oração, eles vão mudar os nominhos, tá bom? Nós vimos aqui as classes gramaticais. Vamos ver agora a função sintática dessa mesma oração, tá bom? Muita atenção, pega seu caderno, anota, pausa o vídeo se for preciso, para você entender realmente, volta o vídeo se for preciso, tá bom? Agora é a função sintática dessa oração. Passando um parênteses aqui. Esse a, ele não é artigo mais. Artigo, se eu estivesse pedindo a classe gramatical desse a. Agora é a função sintática, ou seja, o papel que ele exerce dentro da oração. Esse a, ele está servindo, olha, para acompanhar um substantivo. Portanto, ele é chamado de adjunto adnominal, que quer dizer, vem junto com o nome, vem junto com um substantivo. Você vai aprender a aprofundar mais aprofundadamente comigo na próxima aula. Menina é um substantivo como classe gramatical. Agora, dentro desse contexto aqui, a função sintática de menina é sujeito da oração, porque é dela que eu estou falando. Caiu é verbo na classe gramatical. Quando eu peço a função sintática de cair, eu estou querendo saber que tipo de verbo é esse. Então, como função sintática, é um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento. Aí, de bicicleta quer dizer que não é um complemento.
né? Porque o verbo caiu, ele não necessita. A menina caiu, ponto. Eu posso parar bem aí. De bicicleta, nós vimos que de é preposição e bicicleta é substantivo. Só que dentro do contexto, eu estou indicando, né, o meio que a menina caiu. Ela caiu de quê? De bicicleta. Ela poderia ter caído de paraquedas, ter caído de moto. Então, eu tenho aqui uma locução adverbial que tem um papel de adjunto adverbial, tá? É um advérbio, uma locução adverbial que faz o papel de estabelecer meio, causa, intensidade, tempo, lugar, o modo, instrumento, a causa. Neste caso aqui, é meio, ok? Poderia ter acontecido alguma coisa de carro, ela ter viajado de carro, ela ter se transportado de avião e assim por diante. Neste caso aqui, ela caiu de bicicleta, ok? A função sintática é muito diferente das classes gramaticais. Só para você entender que existe classe gramatical e existe função sintática. Então, sempre que você ouvir essa expressão sintaxe, tá? Morfossintaxe ou função sintática, é o papel que aquela expressão ou palavra está exercendo dentro de uma oração, dentro de um contexto. Isolada, ela chama classe gramatical. Tem muitas que são variáveis, outras que são invariáveis e não vai mudar, tá bom? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais. Não deixe de assistir, tá bom? Beijo!